A sala estava silenciosa, uma mesa simples, papéis espalhados e um homem encarando o vazio sem escrever uma única palavra. Esse homem era Napoleon Hill. Sim, o mesmo homem que mais tarde ensinaria milhões de pessoas sobre decisão, ação e riqueza. Estava ali, travado, paralisado, adiando. E o mais curioso, ele sabia exatamente o que precisava fazer, mas não fazia. Naquele momento, Hill não estava enfrentando falta de conhecimento, nem falta de oportunidade. Ele estava enfrentando algo muito mais invisível e muito mais perigoso, a procrastinação. E essa não foi uma fase rápida. Durante anos, Hill lutou contra esse padrão silencioso. Ele começava projetos e deixava pela metade. Tinha ideias brilhantes, mas não executava. Se envolvia em oportunidades, mas demorava para agir, até que algo mudou. Mas antes de chegar nesse ponto, você precisa entender o contexto, porque a história de Napoleon Hill não começou com sucesso, começou com pressão, falhas, incertezas. No início do século XX, Hill não era um nome conhecido. Ele era apenas um jovem tentando encontrar seu lugar no mundo. Trabalhando como jornalista, ganhando pouco, vivendo com dificuldades. Foi então que surgiu uma oportunidade que mudaria tudo, uma entrevista. Mas não com qualquer pessoa, com um dos homens mais poderosos da época, Andrew Carnegie. Carnegie não era apenas rico. Ele era um símbolo de sucesso, disciplina e construção de riqueza. E aquela conversa, que deveria durar algumas horas, se transformou em algo completamente diferente. Carnegie fez uma proposta, um desafio. Ele perguntou a Hill se ele estaria disposto a dedicar anos da sua vida estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, para descobrir um padrão, sem garantia de dinheiro, sem garantia de reconhecimento, sem garantia de sucesso, apenas um propósito. Hill aceitou. Mas o que ninguém te conta é que aceitar foi a parte fácil. O difícil foi manter a decisão. Nos anos seguintes, Hill teve acesso a algumas das mentes mais brilhantes da época. Ele entrevistou empresários, líderes, inventores. Mas mesmo com esse privilégio, ele ainda enfrentava um inimigo interno constante, a procrastinação. Existem relatos pouco comentados sobre esse período, momentos em que Hill acumulava anotações, mas demorava meses para organizar tudo, momentos em que ele sabia exatamente como estruturar suas ideias, mas adiava o processo, momentos em que oportunidades passavam, porque ele hesitava, e isso gerava algo perigoso, dúvida. Ele começava a questionar se realmente conseguiria cumprir o desafio que havia aceitado, se realmente estava à altura, se realmente deveria continuar. E aqui está algo que poucos percebem. Até mesmo alguém que estudou o sucesso de perto quase desistiu por causa da procrastinação. Mas então veio o ponto de virada. E ele não veio com motivação, não veio com inspiração, veio com dor. Hill percebeu que não era a falta de capacidade que o atrasava, era a falta de decisão. Ele entendeu que cada vez que adiava uma ação, ele estava enfraquecendo sua própria confiança, e cada vez que agia, mesmo sem certeza, ele fortalecia sua mente. Foi nesse momento que começou a nascer um dos princípios mais poderosos que ele ensinaria anos depois: a decisão rápida. Hill começou a mudar sua abordagem. Ele parou de esperar o momento perfeito, parou de buscar clareza absoluta, parou de tentar controlar tudo antes de agir. E começou a fazer algo simples, mas transformador: agir antes de estar pronto, e isso mudou tudo. Aos poucos, ele começou a organizar suas ideias, estruturar seus aprendizados, dar forma ao que antes era apenas informação solta. E desse processo nasceu algo que impactaria o mundo inteiro. Mas o mais importante não foi o resultado final, foi o processo. Porque Hill descobriu algo que poucos têm coragem de encarar. A procrastinação não é preguiça, é medo disfarçado, medo de errar,
medo de ser julgado, medo de não corresponder às próprias expectativas. E quando você não reconhece esse medo, ele controla suas ações. Hill decidiu não fugir mais disso. Ele passou a enfrentar o desconforto diariamente, mesmo quando não queria, mesmo quando duvidava, mesmo quando parecia difícil demais. E foi exatamente isso que construiu a base de tudo que ele ensinaria depois. Quando você lê ou ouve sobre os princípios de sucesso, parece tudo claro, lógico, simples, mas o que existe por trás é conflito interno. É resistência, é luta contra si mesmo. E Hill viveu isso intensamente. Talvez mais do que a maioria. Porque ele não estava apenas estudando o sucesso. Ele estava tentando se tornar alguém capaz de viver aquilo. E isso exige mudança. Mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de identidade. Agora, deixa eu te mostrar algo que conecta diretamente essa história com você. Neste exato momento, pode existir algo que você sabe que precisa fazer, algo que você já pensou várias vezes, algo que você já planejou, algo que você já prometeu a si mesmo, mas que você continua adiando. E talvez você esteja esperando o mesmo que Hill esperava naquela sala silenciosa: vontade, clareza, segurança. Mas a história dele prova o contrário. Nada disso vem antes da ação. Tudo isso nasce depois. Hill não se tornou disciplinado antes de agir. Ele se tornou disciplinado porque agiu. Ele não ganhou confiança antes de começar. Ele ganhou confiança no processo. E isso muda completamente a forma como você enxerga a procrastinação. Porque ela deixa de ser um problema externo e passa a ser um sinal interno, um sinal de que existe algo importante que você está evitando. E aqui vai a reflexão mais importante dessa história. Quantas oportunidades já passaram pela sua vida? Não porque você não era capaz, mas porque você demorou para agir. Hill poderia ter sido apenas mais um jornalista, mais um sonhador, mais alguém com boas ideias. Mas ele escolheu agir. Mesmo imperfeito, mesmo inseguro, mesmo sem garantias. E essa escolha mudou tudo. Agora a pergunta não é sobre Napoleon Hill. A pergunta é sobre você. O que você está adiando hoje que pode definir quem você será amanhã? Porque no fim, o tempo não para. As oportunidades não esperam. E a única coisa que realmente separa quem avança de quem fica parado é a decisão de agir. Se você quer continuar explorando histórias como essa, entendendo não só os ensinamentos, mas os bastidores reais, as dúvidas, os erros e as decisões que moldaram uma das mentes mais influentes do desenvolvimento pessoal, então acompanha o canal Napoleon Hill Express, porque aqui você não vê apenas o sucesso, você entende como ele foi construído. E talvez comece a construir o seu também.